Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Cris Mano, diretora de marketing da América Latina na Kyndryl. Aqui na bancada comigo, Sylvie Anne Massaini, professora e doutora da área de finanças da ESPN. Bem-vindo, gente. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory em parceria com a ESPM, a Prime e a Prime, braço das Nações Unidas para as escolas de negócios do Brasil e do mundo. Cris, muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Me conta para a gente o que faz a Kyndryl. Bem, a Kyndryl é a maior provedora de serviços de tecnologia do mundo. Caramba! Vamos começar assim. Não conhece. Como é que a gente não conhece? Porque ela é uma empresa nova, ela tem 4 anos, ela nasceu de um spin-off de uma empresa, de uma grande Big Tech, que é a IBM. Sim. É uma empresa centenária, essa todo mundo conhece. Sim. E a gente nasceu faz 4 anos, quando a IBM fez a separação da sua área de serviços, né? Tá. Nós não somos um braço da IBM, é uma empresa totalmente independente, que pode trabalhar com outros fornecedores dentro da área de tecnologia. Uhum. Vai lá, Silvio. E quando você fala de área de tecnologia, infraestrutura de TI, que tipo de serviço vocês estão falando exatamente? Então tá. Isso é bem legal, porque eu sou, como eu sou uma profissional de marketing, a minha mãe não entende nada de tecnologia, muita gente não entende nem de marketing, né? Mas eu tento, assim, explicar para ela mais ou menos o que a gente faz. Então, para quem não entende de tecnologia, o que faz uma empresa que provê serviços de tecnologia? O nosso core business são pessoas. Então, quando a Kyndryl nasceu, ela nasceu com 90 mil funcionários ao redor do mundo. A gente está presente em aproximadamente 60 países. Apenas. Mas esse povo todo estava na IBM já. Exato. Tá bom. Então, a gente teve o spin-off durou, foi um processo que durou 3 meses, desde o momento que foi anunciado em 2020 ao momento que a gente fez o lançamento da empresa na Bolsa em Nova York. E o que faz um provedor, né, não só a Kyndryl, mas os provedores de serviço de tecnologia? São pessoas que têm conhecimento na área tecnológica, que olham para a infraestrutura de TI de grandes empresas, não necessariamente, né? Mas, por exemplo, um banco. Toda a parte de tecnologia que roda dentro que a gente usa muito esse termo, né? Que roda dentro de um banco, um grande retail, uma companhia aérea, toda essa parte invisível que você não vê, que a gente diz que é a espinha dorsal, a gente desenha, a gente monitora e a gente gerencia. Para que você, quando vá a um supermercado, não tenha problema na hora que você vai passar seu cartão no caixa, por exemplo. Né? Ou quando você vai numa lotérica, você vai entrar, não tem aquela plaquinha, o sistema caiu. É isso que a gente faz. A nossa função é fazer com que o core de tecnologia dessas empresas estejam sempre disponíveis para que elas possam operar, basicamente. A sua principal concorrente é a Microsoft? Não, muito pelo contrário. A Microsoft, a Kyndryl, ela é uma empresa que ela consegue trabalhar com todas as grandes tech providers, né? Tá. Então, IBM, Microsoft, Google, Oracle, AWS, eles trabalham junto conosco, porque, como eu disse, a gente não detém nenhuma tecnologia. A gente detém pessoas que conhecem a sua tecnologia. O nosso papel hoje é ajudar as empresas a que elas tenham soluções as melhores disponíveis no mercado, para que elas estejam sempre atualizadas, para que elas tenham ambientes de tecnologia com alta disponibilidade, segurança, para prover o melhor experiência para o usuário final deles, os clientes finais, né? Então, a gente usa todas as tecnologias hoje de mercado, e os nossos profissionais têm isso, eles têm que ter este conhecimento para prover a melhor tecnologia lá para o nosso cliente. E hoje em dia, olhando para tantas, né, evoluções e inteligência artificial e tudo mais,
qual que é a principal demanda que vocês têm e qual que talvez seja aí o gargalo, né? Porque a gente vê muitas empresas falando de tecnologia e falam, mas nosso gargalo, na verdade, nem é questão tecnológica, às vezes é questão energética, Ok? né? Então, como que funciona, assim, como que tem crescido essa demanda, que tipo de serviços têm sido mais demandados e, né, como que é essa relação com outros ambientes, assim, né? O interessante da área de tecnologia, e eu estou na área de tecnologia já tem mais de 20 anos. E como marketing, é muito legal porque você consegue ver a evolução, não só da tecnologia, mas como a tecnologia impactou a nossa vida como pessoa física e das empresas, né? Então, a partir do momento que você tem uma nova tecnologia entrante, e aí eu vou, por exemplo, eu comecei na área de tecnologia ali pelos anos 2000. Quando chegou em 2005, o pessoal começou a falar de nuvem, né? Cloud, como é que as empresas vão adotar cloud, etc. Toda vez que você entra para um novo estágio de tecnologia, as grandes empresas que têm um legado, que a gente diz que a infraestrutura nela de tecnologia é muito grande, elas têm que se modernizar, Sim. elas têm que integrar. Antes você, por exemplo, se eu fosse uma empresa, a folha de pagamento muitas vezes era feita na mão. Caderninho, né? Na mão, né? Hoje em dia você tem automatização, você tem a preocupação, por exemplo, para não perder dados sensíveis, a adoção da inteligência artificial para você ganhar produtividade, escalabilidade, né? Então, quando você pergunta das nossas demandas, a nossa maior função hoje é realmente entender qual é a necessidade daquele cliente, como se comporta a indústria dele, para poder levar para ele a sugestão de como ele pode adotar uma nova tecnologia. É o que você falou, às vezes o problema não está na tecnologia, mas na infraestrutura que você tem. Aí dou um exemplo nosso, pessoa física. Se você tem um telefone, um smartphone, e você não atualiza o sistema dele, você tem um monte de aplicativo que você não consegue baixar. Ele vai ficando obsoleto. A mesma coisa acontece hoje com as empresas. Se você tem uma coisa, né, uma infraestrutura de tecnologia, que você não vai atualizando, que você não faz integração com outras, né? Eu não tinha o Bluetooth, eu não podia escutar na caixinha de música. Se você não vai fazendo essas integrações, você não consegue prover uma boa experiência para quem está dependendo daquilo, né? E nesse nosso mundo hoje muito hiperdigitalizado, e digitalizado do ponto de vista cultural até, a gente não tem mais paciência para nada. Você está num site para fazer uma compra, vai chegar agora Black Friday, por exemplo, né? Você está num site, o site demorou, você passa para outro. Ou então fica aquele relojando que você não sabe se aquilo está no seu carrinho, se não está. Então, a demanda que a gente tem, ela vem muito de acordo com a demanda do mercado, essas mudanças que os clientes, nós, pessoas físicas, demandamos das empresas para que elas nos sirvam, na verdade. Cris, como é que faz marketing? Imagino que seja tudo B2B. Sim, é B2B. É tudo 100% B2B. Sim. Então, como faz marketing dessa área e tem concorrência? Com quem vocês concorrem? Não, a gente tem concorrência, as outras empresas, assim, existem várias empresas de serviço no mercado, né? Você tem Tivit, você tem Algar, por exemplo, aqui, falando aqui do nosso mercado brasileiro. Sim. O marketing B2B, assim, a Kyndryl foi um grande presente para mim. Eu posso falar como profissional de marketing, porque eu pude participar. Você já estava na IBM? Eu trabalhava na IBM na área de serviços. Tá. Então, eu pude participar da criação de uma empresa que tem um outro DNA, ela tem uma outra cultura. Eu falo que o maior desafio da gente foi criar isso, né? Então, a gente teve que ter um marketing muito voltado para as pessoas, de fazer com que as pessoas fossem vocais. Então, como vou dizer, o meu bem é o conhecimento das pessoas, eu tenho que falar que essas pessoas têm esse conhecimento, como eu mostro isso. Quais né? pessoas? Os compradores de TI. Não, na verdade, os funcionários da empresa. Os funcionários da empresa. Isso, os funcionários da empresa têm que mostrar que eles sabem
que eles tenham conhecimento. Então, esse é um desafio. E você criar uma nova cultura, você fazer esse engajamento. A gente teve a oportunidade aqui, né, no Brasil, de formar, o board de diretoria se reuniu e a gente pensou assim, poxa, já que agora a gente tem oportunidade de fazer uma coisa diferente, o que a gente tem hoje que a gente mudaria? Quais são as oportunidades que a gente não está abraçando, que a gente poderia abraçar? Aí a gente foi lá para o SWOT análise, olha isso, assim, do tipo realização, né? Mas toda uma cultura de Um SWOT colaboração. valendo, inclusive. Exatamente, uma cultura de colaboração. E quando você faz marketing B2B, isso vale, eu acho que para qualquer empresa, você até pode seguir uma empresa, mas você se identifica com pessoas. Então, é trazer a humanização da sua mensagem, o conhecimento, né? Isso a gente tem. Eu não falo de uma tecnologia específica, né? Quando a gente está falando da Kyndryl, eu falo das minhas pessoas. O que aquela pessoa tem de conhecimento sobre aquela tecnologia específica. Então, isso, para mim, é uma coisa assim, muito disruptiva do ponto de vista também da evolução do marketing. Porque antes a gente tinha um marketing muito focado no B2B, era um marketing muito focado em produto. Hoje você vê um marketing que ele traz o produto não como fim, mas como meio, né? O que realmente engaja as pessoas são as pessoas, as mensagens, as histórias. No nosso mundo de tecnologia, como que a tecnologia hoje muda a vida de outra pessoa? A gente tem um exemplo legal, recente, que é o AC Camargo. O AC Camargo é um cliente nosso. Que é o hospital. O hospital de oncologia, né? Uhum. Ele é Especializado. especialista nisso. Como que eles usaram uma tecnologia para melhorar a experiência deles? Eles fizeram um trabalho, né, conosco, junto com a Kyndryl. Nós temos uma área de consultoria, são pessoas que olham a sua infraestrutura de TI, olham as demandas de mercado e te dizem o que você deveria estar adotando de novas tecnologias e tal, para a gente conseguir, para que o hospital conseguisse monitorar a experiência do paciente desde o momento que ele marca uma consulta até o momento que ele é atendido. Porque você vai observando, é uma plataforma que a gente fez, que a gente adotou da Dynatrace, que você vai observando as aplicações, como elas se comportam. Então, vamos dizer que, puxa, está tendo muito gargalo na hora que a pessoa faz uma consulta, que ela marca, né? Porque hoje em dia é tudo digital. Então, a equipe de TI consegue atuar nesses pedacinhos específicos para que no final você tenha uma experiência completa mais... como é que eu vou dizer, mais leve, mais fácil, que você não fique, poxa vida, demorou 10 minutos, eu estava ali num chat, espera, né? Que antes era o tananana, agora não é o chatbot. Então, para que você tenha aí uma experiência mais fluida, eu vou dizer, para você fazer isso. E é interessante pensar nessa visão, né, de pessoas. Eu também sempre, né, nas aulas, eu sempre enfatizo muito, porque tudo são pessoas, né? Exato, quando a gente tudo. pergunta, o que é uma empresa? Uma empresa são pessoas, Exatamente. não são móveis, né? E dentro dessa questão, e principalmente numa área de tecnologia, como que vocês lidam? Eu fico pensando na questão educacional, né? A gente sabe que nosso Brasil tem algumas defasagens nessa questão educacional, bastante, e por ser uma questão técnica, né? A tecnologia envolve coisas que se transformam muito rapidamente. E como que é isso daí, assim? Como que vocês trabalham essa questão do expertise, né, desses funcionários? A gente tem duas vertentes, né? A gente tem... Falando dos nossos colaboradores. Existem programas para constante atualização, certificações, etc. Então, essas pessoas, né, que trabalham conosco, o grande centro tecnológico nosso, onde estão as nossas pessoas, estão em Hortolândia, no nosso centro, no Collaborative Center. Então, essas pessoas estão ali sempre sendo... estudando, sendo reciclada. A gente tem parceria juntos com a Microsoft, com todas as AWS para fazer isso, Google. E, por outro lado, a gente leva o STEM, que é a parte de você ensinar a tecnologia para
crianças que estão aí em colégios estaduais, colégios públicos, para que essas crianças consigam se interessar pelo mundo da tecnologia, meninas, né? Porque ainda existe o mito que tecnologia é uma coisa para menino, né? Isso está caindo, mas ainda existe muito a força a presença masculina ainda é maioria, né? Então a gente tenta levar isso para a sociedade também. A gente tem programas que a gente fala de inclusão, que a gente leva a tecnologia para dentro de parceiros, né? A gente teve um programa que a gente fez grande com a United Way, onde a gente levou para alguns colégios lá de Hortolândia, em Campinas, esse olhar sobre a tecnologia para que eles aprendessem e também se desenvolvessem, né, como sociedade. Legal. Cris, disse aqui que você é diretora de marketing para a América Latina. Sim. Onde mais vocês atuam? E é centrado no Brasil mesmo, para a América Latina? Só o marketing. Só o marketing. Então, assim, na verdade, não o marketing, eu. Porque eu tenho, porque eu tenho uma equipe que está distribuída na América Latina. Onde? Né? Em todo lugar? Eu tenho gente Peru, Colômbia, Chile, México e Brasil. Tá. Né? Mas a gente atende todos os países da América Latina, tá. Basicamente. Então, a gente tem presença nesses locais. Mas, como eu falei, a Kyndryl está presente no mundo inteiro. Sim. Tanto em Américas, Europa, Ásia, a gente tem presença global. Mas como funciona essa relação? Funciona bem? Nossa, você sabe que isso é uma coisa muito legal, né? Porque as pessoas falam, não, isso é uma verdade. É uma empresa, por ter essa questão das pessoas, a troca é muito grande. Então, a gente tem, assim, eu tenho contato diário com pessoas que estão, meus pares, né? Europa, Ásia, sabe, pessoas na Índia. E você ter que lidar com essa diversidade de cultura é uma coisa muito rica, de você entender não só... Porque quando você entende a cabeça de um colaborador que está no México, aí você começa a entender a cabeça do cliente também, né? Porque eu sempre falo, a gente é cliente dos nossos clientes. Se eu vou a um supermercado, que é meu cliente, eu sou cliente deles também. Então, essa troca essa energia é muito grande. Mesmo sendo uma empresa global, a gente tem essa troca assim, no DNA mesmo. Sim. Porque é uma empresa que quando começou, a gente fez um jam de escutar todos os funcionários, o que você acha dividiu sobre assuntos, né? Qual a sua opinião sobre isso, aquilo, não só sobre marketing, mas sobre tudo. Então, existe troca, a gente coloca cliente até do Brasil falando com cliente na Europa, a gente promove muito isso, tem uma sinergia, inclusive o presidente um dos presidentes, né, que a Kyndryl tem 10 presidentes que são alguns países e regiões. A gente tem uma região que a gente chama de Strategic Markets, que é o Xerxes Cooper, que o Brasil está dentro de Strategic Markets, e ele fala assim, strong together. E é muito verdade, a gente é mais forte junto, compartilhando isso, trocando essa experiência, sem dúvida. Por que o Brasil é um mercado estratégico? Por causa das características a América Latina inteira está dentro de um mercado... Isso é visto como uma área de crescimento? De área de crescimento, de potencial exatamente. Crescimento. Tá, então, perfeito. É uma área que, dentro da América Latina, o Brasil é o país que tem o maior mercado de consumo de serviços de tecnologia. Né? Sem dúvida. Sim. Brasil, a gente tem México também, mas o Brasil hoje tem, por exemplo, a referência em banco, em tecnologia para banco, tecnologia para retail, e isso muito devido ao comportamento do brasileiro. O brasileiro é um consumidor digital voraz. Nato, de tudo, né? Incrível isso. De tudo. Então, assim, nós somos a primeira comunidade no LinkedIn, né, como brasileiros. O brasileiro não tem medo de experimentar. E muitas vezes, assim, ele experimenta antes de saber se vai dar bom ou não, né? Então, a gente tem... Então, essa demanda, você vê, na época da pandemia,
que tudo virou digital, Nossa. o país, assim, que todo mundo que estava já nessa jornada digital de fazer o comércio eletrônico e todo, ou as pessoas que trabalhavam de casa, o impacto foi muito menor do que as empresas que não estavam nessa transformação ainda, né? Sim. Por causa disso, é o nosso comportamento. E para finalizar, o que que você vê assim em relação ao futuro, né, da Kyndryl? E assim, quais são as novas demandas que você acha que podem surgir aí em termos de tecnologia? Eu vou ser muito sincera, as demandas, assim, eu hoje vejo profissões que nem existiam, né? Meu filho hoje meu filho está fazendo cinema de animação na faculdade e eu penso, puxa, imagina isso na minha época, não existia. Então, assim, eu acho que as mudanças que vão vir, a gente não tem ideia, não tem limite. Se você pensar que há 7 anos atrás não existia Zoom, não existia o Webex, não existia o Teams, que você não conseguia fazer uma reunião com outra pessoa sem olhar ou sem fazer um telefone, você dizia que isso foi há 7 anos atrás, foi nem há 10. Então, quanto mais a gente, como consumidor, demandar das empresas, das grandes empresas, você vê aí os bancos brasileiros com o Pix, e hoje os Estados Unidos pensando em sair do papel do cheque, então o que a gente tem é que olhar os mercados com a particularidade deles. E isso por isso que a Kyndryl tem presença em cada um deles. A gente vai conseguir atender o cliente de acordo com o universo dele, com as demandas dele, né? E para os provedores de serviço, o que eu vejo de transformação é que, antigamente, a função dessa área era simplesmente monitorar e observar se está tudo bem. E se tivesse algum problema, a gente ia lá para consertar. Hoje em dia, não. Eu vejo como empresas que realmente estão dizendo para os seus clientes: vocês têm que ir para este caminho, porque senão vocês vão ficar desatualizados, não vão estar tão competitivos, vocês não vão conseguir atender os seus clientes finais. Cris, muito obrigado. Foi uma aula e tanto, aprendi muito. Obrigada. E no ano que vem você volta para cá para atualizar a gente, Sem tá bom? dúvida. Quando precisar, Muito quando quiser, obrigado. quando chamar.